Vamos para a mensagem de hoje. Kenneth Hagin: não andar por vista, e sim pela fé. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. Na versão de Moffat, lemos: agora a fé significa que temos a confiança no que esperamos, a convicção naquilo que não vemos. Se somente pudesse fazer com que as pessoas entendessem esta verdade, tudo mudaria. Mas muitas pessoas querem ter a substância do que esperam através do que veem, sentem ou através daquilo que conhecem do ponto de vista natural, antes de começarem a crer que receberam. Mas a fé dá substância para as coisas que esperamos somente quando estamos crendo que já recebemos o pedido. E eu vou repetir isso e vou falar em outras palavras. Mas a fé dá substância para as coisas que esperamos somente quando estamos crendo que já recebemos o pedido. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que a fé consiste em agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. Sabemos que a fé cresce pelo ouvir da palavra de Deus, Romanos capítulo 10 e o versículo 17. Por meio desses estudos, já aprendemos que a fé e a esperança são duas coisas distintas. A fé diz: eu tenho agora. A esperança diz: terei algum dia. A fé refere-se ao presente, a esperança ao futuro. John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, disse que muitas pessoas que vão para a igreja não são realmente salvas. Somente concordaram mentalmente com certas verdades. Admitiram que certos fatos são verdadeiros somente em suas mentes, mas não em seus corações. John Wesley se referia para a fé mental, que se opunha à fé do coração no que se referia para a salvação ou ao novo nascimento. Mas o mesmo princípio também vale no que se refere para a cura, ao batismo com o Espírito Santo ou para a resposta de uma oração. Muitas vezes, as pessoas que somente concordam mentalmente com a palavra de Deus pensam que estão crendo, mas há uma diferença entre o assentimento mental e a fé. A fé diz: é meu, tenho agora. O assentimento mental diz: sei que poderia receber, mas por alguma razão não recebo. As pessoas que estão concordando mentalmente com aquilo que a palavra diz não estão de fato crendo. Concordam mentalmente com aquilo que a palavra diz, mas não se apropriam das promessas de Deus para si mesmas. Muitas vezes as pessoas chamam o esperar de crer, mas esperar não é crer. As pessoas que somente consentem mentalmente com a palavra de Deus diriam: creio que irei ser curado. Isso não é fé, e sim esperança. Quando você diz: creio que irei ser curado, você está colocando isso no tempo futuro. Irei. As pessoas dizem que isto é crer, mas de fato não é. É esperança. Porque volta-se para o futuro. Frequentemente, ouço as pessoas dizerem: creio que receberei o Espírito Santo algum dia. Ou então, creio que irei receber a minha cura. Creio que Deus irá me curar algum dia. Não se trata de crer, e sim de esperar. A esperança não funciona para se receber algo de Deus. É a fé que recebe de Deus. Deus não lhes diz que irá lhes dar o Espírito Santo ou que irá curá-lo algum dia ou no futuro. Não há uma única vez que Deus fala assim através da palavra. Por exemplo, Deus
Já concedeu o Espírito Santo para a igreja no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos 1 e 4. Tudo que os crentes têm que fazê-lo é recebê-lo. E nossa cura já foi comprada e paga pelas chagas de Jesus e pelo seu trabalho redentor na cruz. É só você examinar Isaías capítulo 53, versículos 4 ao 5, Mateus capítulo 8, versículos 17 e 1 Pedro capítulo 2, versículos 24. Já foi realizado, já foi consumado. O que devemos fazer como cristãos é simplesmente recebermos aquilo que Deus já consumou ao nosso favor. Alguém diria: Deus prometeu me curar em sua palavra. Não há nenhum lugar na palavra de Deus onde ele promete curar alguém. Deus nos diz que nossa cura já foi comprada e que ela já nos pertence. O que devemos fazer é tomar posse de nossa cura. Há um exemplo muito interessante que nós podemos usar e está em toda a Bíblia permeada desses exemplos. Por exemplo, a fé de Tomé e a fé de Abraão. Quero ir um passo além e mostrar-lhes a diferença entre a fé mental e a fé do coração. Veja, João capítulo 20, versículos 25 e até o versículo 29, e é bom que todos vocês sempre tenham a Bíblia na mão para poder averiguar se esses fatos são verdadeiros. Está escrito: disseram-lhes então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhes Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora veja Romanos capítulo 4 e o versículos 17 ao 21, a diferença da fé que Abraão passou a possuir. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhes fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, você consegue perceber alguma diferença entre a fé de Tomé e a fé de Abraão? Decididamente, sim. Tomé disse: não crerei até que possa ver o sinal dos cravos e a ferida do seu lado. João capítulo 20 e o versículo 25. Jesus disse: porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Versículo 29. Considere Abraão, que chamou à existência aquilo que não existia. Que tipo de fé é a fé bíblica? É lógico que é a fé de Abraão, porque Hebreus 11, versículos 1 diz: agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que Abraão agradou a Deus por meio de sua fé. Hebreus 11, versículos 8 ao 12. A fé de Abraão era baseada no fato de que ele estava plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos capítulo 4, versículo 21. Abraão creu em Deus, na promessa de Deus. Então aí você vê a fé bíblica. Há uma pequena fórmula para a fé que agrada a Deus.
Você pode fazer com que a fé bíblica opere a seu favor. É o mesmo tipo de fé que Abraão teve e que operou em seu favor. Esta fé é baseada naquilo que Deus diz e não naquilo que você vê. Vou repetir. A verdadeira fé bíblica é a fé que é baseada naquilo que Deus diz, naquilo que a palavra diz e não naquilo que você vê ou sente. Considere a palavra de Deus naquilo que você deseja receber de Deus. Creia na palavra de Deus. Não considere as circunstâncias contraditórias. Louve a Deus pela resposta desde já. Sempre funciona. Siga estes 4 princípios e obterá os resultados desejados, pois esses são os passos certos para a libertação, cura, orações respondidas ou qualquer coisa que você esteja buscando em Deus. Vejamos agora a fé de Tomé. A fé de Tomé não era baseada naquilo que Deus dissera, e sim naquilo que seus sentidos físicos lhes informavam. Por exemplo, Tomé disse que não creria, a não ser que pudesse ver. Muitas pessoas dizem, quando ver ou sentir, então saberei que recebi meu pedido. Mas essa não é a fé bíblica. Trata-se da fé humana natural. E qualquer pecador tem essa fé. A verdadeira fé na palavra diz, se Deus disse que é verdade, então é verdade. Crer em Deus é crer em sua palavra. Gosto muito de algo que Smith Wigglesworth disse. Ele disse, não posso compreender a Deus por meio de sentimentos. Não posso compreender ao Senhor Jesus por meio de sentimentos. Posso compreender a Deus Pai e ao Senhor Jesus somente por aquilo que a palavra diz que Ele é. Smith Wigglesworth continuou, precisamos conhecer ao Senhor Jesus Cristo pela palavra de Deus. Muitas pessoas tentam conhecer a Deus por meio de seus sentimentos. Quando se sentem bem, acham que Deus os ouviu. Se não, acham que Deus não os ouviu. A fé deles é baseada em seus sentimentos, mas a minha fé é baseada na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Ele me ouve, então sei que Ele me ouve, porque Ele assim o disse e sua palavra não pode mentir. Em outras palavras, se minha fé é baseada em sentimentos, estou usando a fé humana natural. Nesse caso, estou tentando obter resultados espirituais por meio da fé humana natural, e isso não funciona. Tenho que usar a fé escriturística e bíblica e crer na palavra de Deus, ou seja, a fé que está escrita na palavra de Deus. E se minha fé é baseada na palavra de Deus, então creio na palavra sem considerar as evidências que satisfariam os meus sentidos físicos. Muitas pessoas estão tentando obter a bênção de Abraão por meio da fé de Tomé. Isso não funciona. Aqueles que são crentes têm a fé do tipo de Abraão, porque Gálatas capítulo 3, versículos 29 diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E Gálatas capítulo 3, versículos 27 diz, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Temos a fé do tipo de Abraão. Não estamos tentando consegui-la, pois já a temos. E se temos a fé do tipo de Abraão, nós temos a fé do tipo de Deus. Um exemplo por andar por vista ao invés de andar por fé. Em certo lugar onde estava dirigindo uma campanha de reavivamento, havia certa pregadora que tinha vindo para a fila de cura, vez após vez, e nunca fora curada. O pastor perguntou-me por quê. Ele disse que ela era bastante conhecida naquela região e que muitas pessoas não estavam indo para a frente para receber sua cura, pois pensavam que, se ela não podia ser curada, também, tampouco poderiam essas pessoas ser curadas. Então pedi ao Senhor para que me ajudasse. Se não pudesse fazer com que aquela mulher enxergasse o que era a fé e onde estava falhando em receber sua cura,
Pelo menos queria que o Senhor me ajudasse a mostrar para as pessoas da congregação o que é a fé. O Senhor me falou que eu não seria capaz de fazê-la enxergar onde estava falhando, mas seria capaz de usá-la como exemplo para que o restante da congregação pudesse entender o que é a fé. Quando cheguei até ela, na fila de cura, orei por ela. Quando terminei, ela começou a tocar o lugar em seu corpo onde estava enferma. Imediatamente disse: não fui curada ainda, ore de novo. Então orei de novo e quando terminei, ela agiu da mesma maneira, tocando o local onde estava a enfermidade. Finalmente eu disse: orarei por você mais uma vez e quando terminar, você pode sentar-se. Após orar pela terceira vez, o Senhor me disse exatamente o que deveria fazer para ajudar a congregação. Naquele instante, ela já tinha voltado para o seu lugar. Então, chamei-a novamente. Disse: irmã, quero lhe fazer uma pergunta. Ela disse: tudo bem, vá em frente. Perguntei: quando você irá começar a crer que foi curada? Bem, quando eu for curada, lógico. E eu perguntei: o que você deseja ter para crer que foi curada? E ela respondeu: repita, por favor. Repeti essa pergunta ainda 4 vezes, mas mesmo assim ela não a entendeu. Mas a maioria da congregação entendeu e logo depois muitos deles vieram para a frente e foram curados. Ela estava tentando entender mentalmente aquela verdade, mas não podemos fazê-lo, pois nossas mentes não podem entender as coisas da dimensão espiritual. Mas se você aprender a ouvir seu espírito, o entendimento virá de dentro de você, porque o seu coração entende essas coisas. A cura divina, meus irmãos, é uma cura espiritual. Qualquer um pode crer naquilo que toca, ouve ou vê. Como seres humanos, vivendo na dimensão natural, na maior parte do tempo agimos de acordo com os nossos sentidos físicos. E, em se tratando de coisas naturais, agimos pelos sentidos físicos. Mas, em se tratando de coisas bíblicas, coisas espirituais, não andamos por vista, mas andamos pela fé. Na dimensão sobrenatural, andamos por fé e não por vista, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. A cura divina é uma cura espiritual. Se a medicina cura, ela o faz pela dimensão física, mas quando Deus cura, ele o faz pelo Espírito. A cura divina é recebida de Deus Pai da mesma maneira que o novo nascimento, recriação do nosso espírito. E é desta forma que é recebido. A salvação é um renascimento espiritual. Quando você nasce de novo, não é o seu corpo que nasce de novo, pois ele continua sendo o mesmo. Sabemos que a Bíblia diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. Esse versículo não está se referindo ao corpo. O novo nascimento não muda o corpo. O novo nascimento muda o homem interior. Após o novo nascimento, o homem interior passa a ter condições de dominar o seu homem físico. O novo nascimento é a recriação do espírito humano. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. João 3 e o versículo 16. Então anote, o novo nascimento é a recriação do espírito humano. Quando uma pessoa nasce de novo, você não pode dizer o que aconteceu em seu interior somente olhando para a pessoa. Mas com o passar do tempo, o exterior da pessoa também será influenciado com os efeitos do novo nascimento. Quando uma pessoa nasce de novo, não conseguimos enxergar o que aconteceu no seu interior naquele exato instante, pois o novo nascimento é a recriação do espírito humano. Mas se aquela pessoa anda na luz do que já tem, o seu exterior começará a mostrar o que ocorreu no seu interior. Muitas vezes nos enganamos com pessoas que vêm para a frente. Eles oram, choram,
saltam, abraçam as outras pessoas e agem de maneira tão feliz e depois nunca mais a vemos. Pensamos que elas de fato receberam algo, mas muitas vezes é somente uma experiência emocional e não se trata do novo nascimento. Há outras pessoas que vêm para frente para serem salvas e que não demonstram nenhuma espécie de emoção. De fato, só por aparência você seria induzido a questionar se de fato elas receberam alguma coisa. Você poderia pensar, eles até mesmo não ficam na frente por muito tempo para que pudessem receber algo de Deus. Mas muitas dessas pessoas se tornam cristãs notáveis durante o resto de suas vidas. O que acontece muitas vezes é que procuramos basear nossa fé nos sentidos físicos. Certamente que creio nos sentidos, mas em se tratando da fé e da oração, sempre os coloco em último lugar. A palavra de Deus vem em primeiro lugar. A fé na palavra vem em segundo lugar e os sentimentos vêm por último. Muitas pessoas invertem esta ordem e põem os sentimentos em primeiro lugar. A fé nos sentimentos, em segundo lugar, a palavra de Deus e por último lugar. Mas essas pessoas nunca serão bem-sucedidas em nada. A cura divina vem da mesma maneira que o novo nascimento. Ela vem pelo nosso espírito. Ela não necessariamente se mostra visivelmente. A fé do coração é a fé bíblica. A Bíblia diz, porque com o coração se crê, Romanos capítulo 10, versículo 10. Seu coração é o seu espírito, e a cura começa em seu espírito. Ela começa em seu interior e difunde-se para o seu exterior. Da mesma maneira, da mesma forma, nós podemos nos referir ao batismo no Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é uma realidade espiritual. Quer você perceba isto ou não, o mesmo é válido com respeito ao batismo no Espírito Santo, sim. Receber o Espírito é uma experiência espiritual e não uma experiência mental ou física. Podemos chamar o batismo com o Espírito Santo de uma experiência, mas é muito mais do que isso. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nosso espírito e então o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. Veja, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16. No entanto, é no batismo com o Espírito Santo que somos cheios do Espírito numa medida maior, para que possamos viver no poder de Deus para abençoarmos os outros, como está escrito em Lucas capítulo 24, versículos 49 e Atos capítulo 1, versículos 5 e 8. A única razão pela qual o seu corpo se torna templo do Espírito Santo é que o seu corpo é templo ou habitação do seu próprio Espírito, e o Espírito Santo está habitando em seu espírito. Você não pode contatar a Deus com a sua mente. Deus não é uma mente. Também a Bíblia diz, Deus não é homem. Números capítulo 23, versículos 19. O que significa que ele não é um ser físico. Ele é um espírito. João capítulo 4, versículos 24. E Deus não é um espírito, de acordo com o conceito de algumas pessoas, para as quais um espírito significa simplesmente uma influência em algum lugar na atmosfera. Mas Deus é uma pessoa, ele é um ser espiritual. Você não pode contatar a Deus com a sua mente ou com o seu corpo. Você contata a Deus com o seu espírito porque ele é um ser espiritual. É exatamente nesse ponto que muitos fracassam quando se trata de receber o batismo com o Espírito Santo. Eles tentam recebê-lo mentalmente ou fisicamente. Querem uma experiência física quando se trata de uma experiência espiritual. O único componente físico no batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, ou seja, o Espírito Santo lhes dará expressão vocal, mas é você que deve se entregar ao Espírito e falar de acordo com a expressão vocal que ele lhes dá.
A expressão vocal que o Espírito Santo lhes dá vem do seu espírito. Mas é você que se rende ao Espírito Santo e fala em outras línguas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Na versão amplificada nós lemos, porque se orar numa língua desconhecida, meu espírito, por meio do Espírito Santo dentro de mim, ora. Em outras palavras, é o Espírito Santo que lhes dá a capacidade de falar em outras línguas. Muitas vezes, em se tratando de se receber algo de Deus, é difícil tirar as pessoas da dimensão mental. Quer percebam que não, muitos estão tentando receber o Espírito mentalmente. Se alguém estiver tentando receber o Espírito Santo mentalmente, devemos interrompê-lo e dizer: você está tentando receber o Espírito Santo mentalmente, irmão. Não poderá receber assim. As pessoas não podem receber o Espírito Santo através de um esforço mental. De fato, nesta ocasião, sua mente tem que estar tranquila e descansando em Jesus. Para se receber o Espírito Santo, não é necessário nenhuma ensinação física. Não fico nem um pouco comovido com as ações ou aparências físicas que são encenadas quando imponho as mãos para as pessoas receberem o Espírito Santo. O que importa são as ações espirituais, ou seja, as ações firmadas na Bíblia. As pessoas podem receber o dom do Espírito Santo que Deus já nos deu e ele pode ser recebido pela fé. Já ouvi pessoas dizerem àqueles que estavam para frente para receberem o Espírito Santo: grite bem alto para que Deus possa lhe ouvir. Se Deus ouvisse as pessoas só porque elas gritam, deveríamos colocar um microfone na nossa frente para que pudessem gritar bem alto. Então, estaríamos garantindo que Deus nos ouvira. Esse tipo de ensino dá a impressão de que Deus responde a uma ação física, mas Deus responde à fé, como está escrito em Hebreus 11 e o versículo 6. Também já ouvi instruírem as pessoas: você tem que levantar suas mãos bem alto para que Deus o ouça. Se Deus o ouvisse porque você levanta sua mão bem alto, seria melhor que você subisse no telhado da igreja e de lá levantasse suas mãos. Eu estou falando isso para que você veja como isso é ridículo. Atitudes tais como gritar ou levantar suas mãos bem alto são somente ações físicas e não necessariamente produzirão qualquer resultado espiritual. Se as pessoas recebessem o Espírito Santo por meio de tais ações, baseadas em sua fé exterior ou em demonstrações da carne, ao invés de se basearem na palavra de Deus, tão logo os sentimentos desaparecessem, elas diriam: talvez ainda não tenha recebido. Pensei que tinha. Tive uma experiência maravilhosa, mas agora não estou convicto dela. Mas, meu irmão e minha irmã, receber o Espírito Santo não é só uma experiência, é muito mais do que isso. É receber o Espírito Santo, uma pessoa da deidade, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da divindade. E ele vem para fazer habitação no espírito do crente. Pense nisso. João capítulo 14, versículos 16, está escrito: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Receber o Espírito Santo é algo maravilhoso. E então, depois que você recebe, você fala em línguas. Quando você recebe o enchimento com o Espírito Santo, ele lhes dará a expressão vocal, mas é você que deve falar. Muitos fracassam nesse ponto porque baseiam sua fé numa evidência física. Em outras palavras, eles não irão crer que receberam o Espírito até que falem em outras línguas. Está errado. Você primeiro deve crer que recebeu o Espírito Santo e então ele lhes dará a expressão vocal. Primeiro você crê que recebeu o Espírito e então você fala em línguas. Quando ministro o batismo com o Espírito Santo, digo para as pessoas:
creia que você recebeu o Espírito Santo e então fale em línguas. Em Atos capítulo 2, versículos 4, está escrito: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se você parasse a leitura aqui, pareceria que somente foram cheios. Mas devemos ler: todos ficaram cheios do Espírito Santo e eles passaram a falar em outras línguas. Eles começaram a falar em outras línguas depois que foram cheios. Este é o ponto no qual muitas pessoas fracassam. Pensam que irão falar em línguas para então crerem que têm o Espírito. Mas você tem que crer primeiro, você o recebe primeiro. Se as pessoas que procuram o Espírito Santo deixassem de lado todas as ideias erradas e preconceitos e fossem para a palavra de Deus, seria tão fácil dizer: recebo o Espírito Santo agora pela fé. Em nenhum lugar você tem a manifestação ou a resposta e depois a fé. Não. Você crê primeiro e depois terá a manifestação ou a resposta. Não teste a palavra de Deus, creia e haja para a altura da palavra de Deus. A palavra de Deus funciona para qualquer pessoa, desde que a pessoa creia nela. A palavra de Deus não funcionará se você somente testá-la ou esperar que funcione. É a fé que crê, a despeito das circunstâncias naturais, que realiza a tarefa. Andamos por fé e não por vista, quando se trata de receber o batismo com o Espírito Santo, a cura divina, a resposta de uma oração ou qualquer outra coisa de Deus. No campo natural, temos que andar pelos sentidos. Por exemplo, se você vai atravessar uma rua e seus olhos lhes informam que vem um carro, você espera o carro passar para então atravessar a rua, não é mesmo? No que tange às coisas naturais, você tem que andar pela fé natural. Fé na sua visão e nos demais sentidos. Há, portanto, muitas áreas em que temos que andar pela fé em nossos sentidos. Contudo, muitas pessoas estão tentando crer em Deus com os seus sentidos ou com a sua fé natural, a fé humana. Se seus sentidos físicos informam que sua oração não foi respondida, então creia em seus sentidos ao invés de crer na palavra de Deus. Mas o que os sentidos físicos têm a ver com a Bíblia? A palavra de Deus é verdadeiramente real. Sinta você ou não, pareça ou não, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira a todo tempo, independentemente dos seus sentidos. A palavra de Deus é verdadeira, independente das circunstâncias. Ponha sua fé naquilo que a palavra diz, ao invés de pôr a sua fé nos sentidos físicos e no que os sentidos físicos estão lhes informando. Se você ainda não entende a fé, continue ouvindo essas pregações. Então, sua mente será renovada e uma luz virá até você. Que Deus abençoe você. Então, ande pela fé bíblica e não pelos seus sentidos, pela fé natural. Em nome de Jesus. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guanabira, na Paraíba. É um prazer muito grande estar com você. Você que chegou até o final do vídeo, dá um conselho para você. Ouça esse vídeo várias e várias vezes, porque muitas vezes, quando você escuta somente uma vez, muitas coisas passam desapercebidas. Você vê que aí fala da fé natural, fala do homem interior, fala do homem exterior, fala da renovação do Espírito, fala do batismo no Espírito Santo, fala da cura divina. Isso é muito importante. Você ouvindo, você pode ser batizado com o Espírito Santo, você pode ser curado, você pode ser renovado, você pode mover os montes em nome de Jesus. Então, ouça várias vezes. Somente uma vez você não vai pegar o que está aqui nessa mensagem, o ensino que está contido aqui. Eu mesmo já ouvi várias vezes. Amém? Dê um like para abençoar esse vídeo e abençoe esse canal.
e a obra missionária da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais e você pode também abençoar através da chave Pix que aparece aí na descrição ou através do número da conta. E quando você faz isso, nós pegamos o seu nome e colocamos no caderno de oração e oramos por você todos os dias, para que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua saúde, Deus abençoe o seu local de trabalho, o seu local de estudo, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida, todas as áreas de sua vida profissional. Amém, pessoal? Então, que Deus abençoe com qualquer valor para que possamos fazer mais e melhor. Fique com Deus. Você sabe que essa é uma lei da própria natureza do mundo físico e do mundo espiritual também, que é dando o que você recebe, que é plantando o que você colhe. E você sabe que não vos enganeis, o que o homem plantar, ele vai colher. Plante e você vai ver que Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Shalom, paz e prosperidade, muitas bênçãos de Deus para a sua vida. Diga de onde você está me acompanhando e eu vou dar uma resposta aí para você aí nos comentários. Fique com Deus. Sucesso na sua caminhada, Jesus te ama.